Olá, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Meu nome é Arnaldo Mendes. Hoje eu estou aqui para fazer mais uma resenha para o canal. E a resenha de hoje será da edição Eagle Moss, que infelizmente chegou à falência. Estou aqui para falar sobre Supergirl. Mas antes de eu dar continuidade, não deixe de curtir, não deixe de comentar no final do vídeo. Não deixe de compartilhar. Para a galera que está me vendo aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, beleza? Galera, como eu falei no início do vídeo, eu estou aqui para fazer uma resenha dessa edição. Essa edição, ela se baseia nos Novos 52, ela já foi lançada em 2004 e ela tem uma questão diferente porque é uma versão diferente dos anos 70 de como a própria Supergirl chega na Terra. E antigamente não era chamada de Supergirl, era chamada de Supermoça, foi adotada esse nome aqui no Brasil. E aqui é interessante da forma como é contada, da forma como o próprio Clark conhece a sua prima. E aqui tem várias situações que chamam a atenção. A primeira, que quando ela cai na Terra, quem encontra ela é o Batman, que no início ele não consegue se comunicar, mas consegue de alguma forma convencer com que ela vá para a Batcaverna para ele entender um pouco mais, e ele explica ao Superman como ocorrido e descobre que realmente é uma pessoa que veio de Krypton, e o próprio Superman descobre como tudo aconteceu. E uma coisa interessante nessa edição aqui, que a gente vê o Superman um pouco mais humano, um pouco mais afetivo, um pouco mais preocupado, porque desde então ele sempre achava que era o único ser que tinha sobrevivido à queda de Krypton. E a partir daí ele tem até um pouco de um cuidado um pouco excessivo, né? Que isso muitas vezes incomoda o próprio Batman, porque o Batman sempre com o pezinho atrás nunca sabia que realmente o que ela representa, porque querendo ou não, muitas vezes o próprio Batman fala que pode ser uma pessoa que ela não tem o controle com seus poderes. Isso é mostrado dentro da edição, e a única pessoa que pode compreender um pouco mais já dessa questão obsessiva um pouco do Clark é a própria Mulher Maravilha. Não é à toa que ambos conversam com isso, planejam uma coisa para entender como ela iria reagir diante de algumas situações. Claro, querendo ou não, na questão da Supergirl, precisa se adaptar. Muitas vezes ela acha que ela não pode ser uma pessoa sociável. Muita coisa muita coisa nova vai acontecendo aos poucos na vida dela, e tudo acontece de uma forma rápida. E eu confesso para vocês que a ideia do próprio Batman fazer com que a própria Mulher Maravilha tivesse um pouco mais de proximidade com a prima do Superman, faz até um pouco mais de sentido, né? Claro que o Superman muitas vezes ele foi enganado pelos dois para que realmente isso acontecesse. E tem várias situações que a própria cara ela tá lá com as Amazonas treinando e tudo, e ela sempre mostra para o Superman que ela é capaz de cuidar sozinha. E diante de tudo isso, dessa adaptação, diante de tudo que está acontecendo, tem uma coisa ruim acontecendo por trás que envolvemos aqui o vilão dessa história, que é o próprio Darkseid, que faz um pedido à vovó Bondade que traga a cara para que se torne escravo dela. No início o plano dá certo, a própria Supergirl é capturada, mas o que acontece? O Superman, o Batman e a Mulher Maravilha vão para Apocópolis para capturar. No início não dá muito certo, porque o próprio Darkseid faz com que a Supergirl tenha um embate contra o Superman. E no meio de toda essa situação, o único que impede o plano é o próprio Batman, que faz uma certa chantagem com o Darkseid, que se ele não devolvesse a Supergirl para o Superman, existe a possibilidade do Apocópolis simplesmente ser destruída. E o próprio Darkseid vê que o Batman não estava blefando, simplesmente ele toma essa decisão. Aí o que acontece é o quê? Aí mais uma vez conversam em si, porque querendo ou não, galera, o Superman ele se sentiu muito surpreso com tudo que aconteceu, né? Ele precisa simplesmente averiguar tudo isso, porque o próprio Batman ele é muito racional em relação a certas coisas.
ele meio que criou pessoas, aliás, criou pessoas, principalmente a questão do Robin, que eram muito jovens, que eram muito inseguros, que eram muito indecisivos. O próprio Batman, ele tinha essa linha de raciocínio. E toda a experiência que ele passava pro próprio Superman, que querendo ou não era toda uma novidade para ele. E no meio disso, eles tentavam se acertar, e o que acontece é que o Darkseid mais uma vez chega à Terra com a intenção de matar a Supergirl, e os dois simplesmente fazem um plano para enganar o próprio Darkseid. Mas assim, galera, aí a partir daí, aí realmente os dois começam a se conciliar. Mas aqui, ó, isso aqui são momentos da própria Supergirl nas Amazonas. Mas tem uma coisa que eu acho interessante também nessa história, que na primeira missão, aliás, na missão que eles foram tentar salvar a Supergirl, a gente conhece a esposa do Seu Milagre, que faz com que eles sejam capazes de dar alguma chance de trazer de volta a Supergirl. E é interessante, eu confesso para vocês que é uma história legal, é uma história bacana. E também, galera, para quem adquirir essa edição também, vocês verão, aliás, a primeira aparição da Supergirl, a Supergirl de Krypton, que foi adaptada aqui como Super Moça aqui no Brasil. Eu nunca tinha lido essa história. Eu já conhecia a primeira história, que ela chegou aqui na Terra, eu já tinha visto, e como falei, é uma nova adaptação, e uma adaptação interessante. Querendo ou não, o Superman sempre tentou viver, se conformou que era a única pessoa de Krypton, e de repente tudo muda quando a prima surge em seu caminho. A história é triste, ela de alguma forma, isso aconteceu graças a um desvio de caminho, e ela não simplesmente ela não envelheceu, ela continua a mesma pessoa quando ela teve que sair de Krypton. E é uma história legal, muito interessante, porque a gente vê esse laço entre Superman e ela, que, como eu falei, muitas vezes o Superman exagerava em certas decisões. Mas entendo, né? O Superman, ele começa a apresentar certa desconfiança, porque esse cuidado muitas vezes é excessivo, realmente causa um pouco de segurança. Mas é uma história boa. Eu recomendo muito para quem não teve oportunidade de ler, leia, que vocês vão gostar, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!